Veja bem, vamos ler o texto sagrado no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, o capítulo de número 13, a partir do versículo de número 12 a seguir. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 12, que nos diz: Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Aleluia. Oremos a Deus, clamemos ao Senhor. Paizinho amado, Paizinho querido, em Tua presença me coloco nesta hora para suplicar, para pedir, para invocar o Teu santo nome. Me coloco na Tua presença, meu Pai, para dizer que Te amo, para dizer que estou aqui, porque tenho um compromisso contigo, meu Senhor. Sim, e neste compromisso, estou aqui mais uma vez, porque este compromisso gerado no meu coração gera um compromisso com essa pessoa que está acompanhando a pregação, meu Pai. Então, Senhor, eu sei, Senhor, que estas pessoas precisam se alimentar da Tua palavra para terem forças espirituais. Eu sei, Senhor, e tenho certeza que eu preciso ouvir esta palavra para ter forças espirituais, para poder vencer o dia mal, para poder aprender de Ti, meu Pai. Então eu me coloco diante da tua beleza grandiosa. Eu me coloco diante da Tua capacidade imensurável de fazer milagres extraordinários. Eu me coloco diante da Tua face bendita, Senhor. Pequeno que sou, miserável que sou, um pó, um grão de areia, nada mais do que isso. Um grão de areia em meio a um deserto, assim eu sou, mas eu me coloco diante da Tua face e em sinal de submissão total a Ti, eu me curvo diante da Tua grandeza e Te digo, meu Senhor, que preciso sentir a unção do Teu poder nesta noite. Te digo, meu Senhor, que venho a este lugar e muitas vezes venho preocupado a este santuário de oração, porque eu sei, Senhor, que se Tu não me usares, se Tu não falares através da minha boca, se Tu não se manifestares com o Teu poder sobrenatural, nada mais é este discurso que um discurso do homem, um discurso humano, um discurso de quem tem conhecimento do teor da Bíblia Sagrada. Mas eu sei, meu Deus, que se Tu me envolveres com a Tua graça, se Tu me envolveres com a Tua glória, se Tu se revelares de uma forma extraordinária, as palavras pronunciadas pela minha boca, elas terão um impacto grandioso na vida de quem me ouve agora. E esta pessoa envolvida pela Tua graça, pelo Teu poder, ela receberá um milagre sobre a sua vida, ela será salva, transformada, lavada, curada, e o poder bendito do Salvador descerá sobre ela, e ela entenderá a grandeza de ser um discípulo de Cristo, ela entenderá as maravilhas que é ser um discípulo de Cristo. Esta pessoa compreenderá como é importante mudar as suas atitudes para Te adorar, Senhor, para Te glorificar. Então eu Te peço, meu Pai, por favor, meu querido Deus, não me deixe só. Por favor, meu amado Senhor, esteja sobre a minha vida agora.
Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me curvo diante de Ti, Senhor, e eu te peço, tenha misericórdia de mim, homem que sou, nascido com o pecado adâmico. Sim, meu Pai, mas eu fui gerado no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele momento em que me curvei diante de Ti, uma nova criatura nasceu, transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E eu sei, meu Deus, que mesmo não sendo merecedor de tamanha graça que é pregar o Teu Evangelho, não são as minhas palavras ou atitudes que me tornam agraciado, e sim, Senhor, o sangue derramado naquela cruz, de modo que o inimigo não pode me acusar, de modo que ninguém pode me acusar, Senhor, porque eu sei que Tu estás presente na minha vida e eu sei que Tu tens coisas extraordinárias para dar e para fazer. Eu sei que Tu podes fazer, Senhor, imensuravelmente mais do que tudo aquilo que Te peço. E é por isso, meu Senhor, que eu Te imploro nesta noite. Fale com esse homem, fale com essa mulher. Fale com todos aqueles que me ouvem agora. Sim, Senhor. E a honra, a glória, o louvor, nós sempre daremos a Ti, ó Pai. Sempre daremos a Ti. Então manifesta-te, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a inversão que o homem faz dos textos bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre o entendimento que o homem tem de determinadas coisas, e é um entendimento que não é compatível com a realidade descrita na Bíblia Sagrada. O entendimento que muitas pessoas têm do textuário bíblico é o entendimento que verdadeiramente não é aquilo que Deus quer que a pessoa tenha. Porque aquilo que é aparente aos olhos humanos, como se fosse uma aparência de coisas boas, aquilo que parece ser bom aos olhos do ser humano, não é bom para ti, meu Pai. Não é bom aos teus olhos, meu Senhor. Não é bom aos olhos do Todo-Poderoso para você que me ouve. Para que você entenda, Deus ele tem uma maneira de pensar e nós acreditamos que tem que ser da nossa maneira de pensar. Veja bem, hoje em dia o homem abençoado é qualificado por aquilo que ele possui. A pessoa olha para o homem abençoado e diz assim, olha, esse homem é abençoado. Por quê? Porque ele tem um automóvel novo. Esse homem é abençoado. Por quê? Por que ele é abençoado? Ele é abençoado porque ele tem uma casa bonita, ele tem uma casa nova, ele tem uma família bonita, ele tem condições, a gente entra na casa dele, a mesa dele é uma mesa farta, então ele é abençoado. Ele é abençoado porque ele tem recursos financeiros, ele é abençoado porque ele tem dinheiro, ele é abençoado, isso significa o homem ser abençoado na concepção humana. A concepção humana é invertida à concepção divina. Deus ele tem outro modo de avaliar a conduta do ser humano. Deus olha para dentro do coração do homem, ele olha lá dentro do coração do homem. E quando ele olha lá dentro do coração do homem, ele busca no coração do homem aquilo que é a essência da vida humana, que pode fazer esse homem ser um imitador de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós que muitas vezes nascemos em um lar conturbado, muitas vezes nascemos num lar violento, nós que na nossa infância tivemos muitas vezes que passar por bullying aonde estudávamos, nós que depois da nossa infância de vivermos o bullying aonde estudávamos, passamos também na nossa adolescência, na nossa juventude, momentos em que a carnalidade tomou conta da nossa mente e fizemos coisas que eram desagradáveis a Deus, nos prostituímos, nos drogamos, bebemos, enfim, fizemos coisas que infelizmente nos distanciaram da presença do Todo-Poderoso, que infelizmente nos colocaram bem distantes do poder de Deus. Fizemos todas estas coisas. Entramos na maturidade, quando entramos na maturidade, senhores da razão, continuamos a errar, a pecar, a fazer coisas
que eram desagradáveis aos olhos de Deus, mas um dia o Senhor Jesus nos resgatou do meio do pecado, aquele charco de lama, aquele lamaçal, aquela sujeira, aquela podridão, e o Senhor Jesus nos pegou daquela sujeira, daquela podridão e nos retirou desse charco de lodo, nos deu um banho com a sua misericórdia, nos lavou com o seu sangue, nos batizou com o Espírito Santo e com o fogo e nos fez nova criatura. Transformou a nossa vida, modificou o nosso ser. E o inimigo agora vem em sapatinho de algodão, caminhando, procurando encontrar brechas na vida do homem para fazer o homem pensar que a verdadeira vitória está naquilo que é material, que é físico, que é humano. Para o homem acreditar que a sua bênção está nesse tempo, por ocasião de viver por sobre a face da terra, quando isso é uma inversão daquilo que está escrito. Ser abençoado significa nascer de novo, ser abençoado significa ser transformado, ser abençoado é ser modificado, ser abençoado é ser cheio do poder do Espírito Santo, ser abençoado significa adquirir a capacidade de perdoar, ser abençoado significa ter a capacidade de amar. É isso que nos faz imagem e semelhança de Deus, não que Deus tenha o nosso corpo, nosso rosto, seja um ser físico como nós, não. Deus é luz, Deus é poder, Deus é muito mais que esse corpo humano que nós temos. A imagem e semelhança que a Bíblia se refere é no conteúdo, nos sentimentos que nós temos, naquilo que nós possuímos sobre nossa vida, na maneira de nós pensarmos, na forma de nós vivemos. Nós temos a essência de Deus dentro de nós. Nós precisamos colocar essa essência de Deus em prática. Nós precisamos fazer com que a virtude de Deus se sobressaia nas nossas vidas, e nós não podemos então entender que a bênção de Deus seja material. Nós temos que entender que a bênção de Deus é uma capacitação espiritual para ser aplicado neste tempo, nestes dias em que façam os homens pensar e façam os homens caminhar por um caminho controverso. Embora aparentemente difícil, não é difícil, é simplesmente maravilhoso, porque quando um homem é transformado e ele age segundo a vontade de Deus, ele age segundo a vontade de Deus e a glória de Deus vem sobre a vida dele. E o prazer que ele sente é algo incomparável aos prazeres que o mundo pode dar, porque ele triunfa sobre o maligno e triunfando sobre o maligno ele é abençoado pelo poder do Espírito Santo com uma embriaguez que não é do álcool, não é da droga, não é do sexo, não é da depravação, é uma embriaguez sobrenatural do poder de Deus. Você nunca teve essa experiência? Continue buscando que você vai chegar lá. Continue buscando que você vai receber. O textuário bíblico que nós lemos hoje é muito simples. Vejam bem, o versículo de número 12 diz assim: depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez na mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Olha, meus amados, essa é a condição de Jesus. Ele se assenta novamente à mesa e pergunta: entendeis o que eu vos tenho feito? Mas anterior a isso, ele pegou uma bacia com água, ele pegou uma toalha, colocou nas suas costas, foi aos discípulos, sentou-se na frente dos discípulos, pegou os pés dos discípulos e lavou os pés deles. Imaginem, meus amados, os pés daqueles discípulos eram pés de pessoas que andavam no deserto, em meio às pedras, em meio ao sol quente, com sandálias, eram pés sujos. E ele sentou e ele foi lavando os pés de um a um. Ele foi lavando os pés de um a um, foi lavando os pés de um a um. Quando chegou em Pedro, Pedro disse assim: não, Senhor, de maneira alguma me lavarás. Ele disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ou seja, ele precisava lavar os pés de todos, ele precisava mostrar como ia ser feito, como deveria ser feito. Nós, na nossa arrogância humana, jamais conseguimos descer um padrão. Nós, na nossa arrogância humana, queremos sempre ser os chefes, queremos sempre ser os mandões. Tem um rapaz que trabalha comigo que, por favor, ele trabalhou um período e depois ele teve que sair dali, se ausentar, e agora está em outro local, e por onde passa ele tem problema. Mas por que ele tem problema? Porque a natureza carnal desse moço, a natureza humana desse moço faz com que ele queira se sobrepor aos demais.
Ele não é um ser humano servidor, ele não é um ser humano de mãos estendidas, ele não é um homem que age conforme o pensamento de Cristo. Ele precisa se impor, nem que seja mediante a força, nem que seja mediante a rigidez das palavras, nem que seja oprimindo as demais pessoas, ele precisa se impor. Para ele é muito importante estar num patamar diferenciado, para ele é muito importante estar num local onde ele se sinta melhor, onde ele seja reconhecido como um grande líder. E na verdade a liderança, ela não é conquistada pela força, mas a liderança é conquistada pelo amor, pela dedicação, pela percepção da sensibilidade humana, quando um homem é capaz de se doar, se entregar, para que a obra de Deus resulte em frutos sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A espiritualidade de uma pessoa é conhecida pelos frutos que ela produz. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, e não pode uma árvore má produzir frutos bons. Não adianta um título de crente, não adianta um título de evangélico, porque eu não sou nem crente nem evangélico. Não adianta um título, eu sou desta ou daquela religião. Ter uma religião não significa ter Deus. Ter Deus significa ter mudança de vida. Ter Deus significa ser transformado por Ele. Ter Deus significa ter a vida completamente diferenciada, modificada. E Jesus, ele vai dando exemplo, ele vai lavando os pés daqueles que o seguem, daqueles que estão ali para servir. Entenda, meus amados, que nós fomos chamados para servir o nosso semelhante. Jesus veio a esse mundo para comprar a nossa salvação, aquilo que nós não tínhamos condições de pagar, aquilo que nós não tínhamos condições de dar, aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, porque nascemos no pecado e vivemos em pecado. Ele veio fazer por nós, ele veio cumprir a lei, e tendo cumprido a lei, ele ofereceu a sua vida, para que crucificado no altar da cruz, ele derramasse o seu sangue e entregasse a vida por amor de nós. De modo que todo aquele que se entrega a Jesus, confessa com sua boca e o recebe no seu coração, é lavado das agruras da sua alma, é curado dos pecados que praticou, e ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, se chegam à presença do Senhor, o Senhor os torna mais brancos como a neve, assim como disse o profeta. Amados, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, todos eles sem exceção. Ele lavou os pés de Judas Iscariotes, que iria traí-lo. Ele lavou os pés de Tomé. Tomé iria ter dúvida do seu poder, da sua ressurreição. Ele lavou os pés de Pedro, que ia negá-lo por 3 vezes. Ele lavou os pés de um a um dos discípulos, independentemente de quem eles fossem, independentemente de saber qual era o futuro, de saber o que ia acontecer. Ele sabia que quando a transformação e o novo nascimento brotasse na vida daqueles homens, eles seriam aperfeiçoados espiritualmente de maneira tal a ir até a morte, a ir até o fim das suas vidas, para pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus está fazendo em nossas vidas. Deus nos está ensinando os caminhos. Deus nos está fazendo entender. Nós não podemos ver com os nossos próprios olhos. Nós temos que ver com o olhar de Cristo. O versículo 12, torno a ler agora. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Desperta, você está entendendo o que Jesus está fazendo ali, lavando os pés dos discípulos? Aí no versículo 13 ele diz assim: vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vós me chamais de mestre e Senhor, dizeis bem, eu sou. Olha que interessante, o mestre e Senhor daqueles discípulos, ele lhes lava os pés. O mestre e Senhor daqueles discípulos, ele tem uma atitude de humildade na frente dos seus discípulos, que nós muitas vezes balançamos e nos perguntamos por que ele fez isso. E no versículo 14, o Senhor Jesus, ele fala: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Faça igual.
Ou seja, se eu vos lavei os pés, faça igual. É isso que ele está dizendo para aqueles 12 que estavam ali, e é isso que esta mensagem reproduz nos dias de hoje. Nós vivemos a nossa insensatez, nós queremos torcer o contexto bíblico, nós queremos proferir que abençoados são aqueles que têm recursos financeiros, abençoados são aqueles que têm muitas coisas para usufruir, mas abençoados são aqueles que conseguem doar a sua vida, abençoados são aqueles que conseguem se entregar, abençoados são aqueles que conseguem rasgar o manto da arrogância, o manto que prende, aquela placa de bronze que prende aquela pessoa na sua arrogância, no seu eu, e consegue transbordar a misericórdia, o amor, a paz, a sensibilidade, e consegue se doar a ponto de lavar os pés dos seus semelhantes. A bênção de Deus está nas pequenas coisas, porque ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm um coração humilde, bem-aventurados os mansos, não são os violentos, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Então ele está dizendo que felizes são aqueles que vivem uma vida diferenciada do tempo em que nós vivemos. As pessoas hoje estão se devorando por fama, as pessoas hoje estão se devorando por cargos, por status, pelo ser chamado de líderes, por ser melhor do que o outro, mas o Senhor Jesus claramente ensina que aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos, seja o menor. Muitas pessoas entram em contato comigo para abrir o seu coração, para dizer para mim o que estão passando, o que estão enfrentando, como estão vivendo, para pedir oração. E eu sempre, todas as vezes que recebo alguém, essas pessoas dizem assim: pastor, por favor, me perdoe por ter ligado, eu estou sendo inconveniente agora. Queridos, entenda uma coisa, eu fui chamado para te servir. Sim, eu não fui chamado para ser servido por você. Eu não fui chamado para que você venha com a bandeja de manjares e esteja sobre a minha presença, estendendo a bandeja para que eu possa subtrair dessa bandeja benesses para a minha vida, para que eu seja reconhecido como homem de Deus. Não, eu fui chamado para servir você, independentemente da hora, independentemente do lugar, independentemente da condição que eu esteja vivendo. Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo e me entregar à sua necessidade e colocar a minha vida à sua disposição, e isso é agradável ao Senhor, isso é agradável a Deus. E eu não posso olhar de maneira alguma para quem eu estou tratando, para quem eu estou atendendo. Eu não posso olhar para a cor da pele, para recursos financeiros que esta pessoa possua. Eu não posso olhar para a natureza, se é homem ou se é mulher. Eu não posso olhar se esta pessoa tem outras opções na sua vida. Eu não devo olhar para nada disso. Eu devo olhar simplesmente com um olhar de misericórdia, transbordar sobre a vida desta pessoa a paz que Jesus Cristo me dá e fazer com que essa pessoa veja através da minha vida o reflexo de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque ela vendo esse reflexo, ela receberá sobre a vida dela a graça, a paz e a misericórdia de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sim, eu lhes lavei os pés de Jesus. É para que você siga o meu exemplo. É para que você possa fazer igual. O homem não pensa assim. O homem olha alguém se submetendo, muitas vezes, a fazer atitudes que são atitudes louváveis a Deus, e ele diz: não, ele está fazendo isso porque ele gosta de ser humilhado, porque ele gosta de fazer porque ele permite que as pessoas o façam de bobo, porque ele permite que as pessoas tirem onda da cara dele. Não, não é dessa forma, amados. Se tememos a Deus, se servirmos a Deus, se somos obedientes à palavra de Deus, temos que ter a natureza de Cristo sobre nossas vidas, temos que ter a natureza do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Ele nos chamou para sarar a ferida da alma de outros, e para sarar a ferida da alma de outras pessoas, nós temos que ter unção de Deus, poder de Deus, virtude de Deus. E unção de Deus não se compra com mentiras, unção de Deus não se adquire com inverdades, unção de Deus não se adquire
sem buscar a sua face, sem estar na sua presença, sem viver a sua palavra. A unção de Deus vem sobre a vida daquele que tem um coração semelhante ao coração de Deus e que permite que a glória de Deus envolva a sua vida e que está disposto a pagar o preço e levar a sua cruz, ir seguindo a Cristo e levando a sua cruz para ser abençoado por Deus. Estas pessoas, sim, são as pessoas diferenciadas. Agora eu pergunto para você, por que você veio a Cristo hoje? Por que você está ouvindo esta palavra hoje? Talvez fosse mais fácil ouvir os discursos de pregadores que dizem que você vai enriquecer porque Deus quer te ver rico. Isso é uma tremenda mentira, porque o Senhor Jesus, quando chega para o jovem rico e diz: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, o jovem rico não faz nada disso e vai embora. E ele diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Timóteo, ele diz claramente, Paulo escrevendo a Timóteo diz claramente: porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo o que comer e o que vestir, estai com isso contentes. Porque os que querem ser ricos, eles atraem sobre si mesmos a maldição, os males, eles atraem as tentações e são frustrados por causa dessas coisas. Mas tu, homem de Deus, não faça isso, não vá atrás do dinheiro, vá atrás da unção sobrenatural que Deus tem para dar na sua vida. Talvez fosse mais fácil ouvir que Deus quer te enriquecer. Todavia, eu não posso falar estas coisas, porque isso seria manipular a palavra de Deus em termos de mentira. Deus, ele quer que você lave os pés do seu irmão, é isso. Deus, ele quer que você tenha a capacidade de dobrar-se, curvar-se, pegar os pés do teu irmão e colocar sobre a bacia, lavar os pés do seu irmão e secar com a toalha. Jesus Cristo fez isso com seus discípulos e ele diz no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 15, louvado seja o nome do Senhor. O 14 diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então é claro, meus amados, que o valor, a concepção humana, ela está nos valores morais e éticos desta sociedade impura que nós vivemos, dessa sociedade corrupta que nós vivemos, desta sociedade que foi transformada pelo egoísmo, incapaz de amar o seu próximo. Sim, os valores dessa sociedade, eles querem ser impregnados dentro do coração do homem. Mas nós, como servos do Altíssimo, nós, como filhos de Deus, não podemos aceitar tais coisas. Nós temos que seguir os exemplos de Cristo. E Cristo Jesus está dizendo aqui que nós devemos ser humildes o suficiente para poder se doar de tal maneira a lavar os pés daqueles que são, digamos que, inferiores a nós nas posições, nos cargos, naquilo que nós fomos chamados para ser. Nós precisamos ser como Cristo Jesus é. Veja bem, meus amados, versículo 16 diz assim: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vejam, amados, não tem um maior do que o outro, somos todos iguais, somos irmãos em Cristo Jesus, irmãos em Cristo Jesus, e o mandamento de Deus, o divino mandamento é amar a Deus sobre tudo e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Como nós amamos a nós mesmos, nós precisamos entender amor, amor sobrenatural, amor que vai adiante, um amor que transpassa as barreiras do sentimento humano, um amor capaz de fazer com que o milagre aconteça e a bomba atômica seja um elemento qualquer, não seja nada, porque Deus tem poder para fazer coisas imensuráveis sobre a nossa vida.
Sim, o poder do amor que está sobre a nossa vida é algo sobrenatural, é algo transformador, é algo magnífico, é algo extraordinário. Esse é o verdadeiro poder do amor. Deixa o amor de Cristo brotar dentro de você e viva de uma forma diferente. O homem, ele quer viver, ele quer interpretar os textos da forma que ele vê. Muitas pessoas julgam pelo olhar. Olham para aquela pessoa magrinha, olham para aquela pessoa de óculos, dizem: esse é um nerd, é um coitadinho, é um Zé Ninguém. E a capacidade daquele homem muitas vezes é ilimitada, vai além da condição humana. Olham para a pessoa, ele tem a estrutura óssea muito grande, ele tem uma aparência de malvado, de maligno, de mal, mas o seu coração é um coração puro. Ele sabe amar, ele sabe doar a sua vida, ele sabe se entregar ao seu irmão. Muitas pessoas utilizam palavras persuasivas, eu quero dizer que essas palavras são sedosas, elas são palavras que convencem, que fazem as pessoas ter peninha, dozinho, e no fundo são intimidadoras, são pessoas que armam ciladas, são pessoas que questionam o poderio de Deus, nosso Senhor. Agora, meus amados, eu vos pergunto, onde está a capacidade humana de fazer aquilo que Jesus ensinou? Nós muitas vezes pensamos que servir a Deus significa uma conduta moral da sociedade em que nós vivemos. É ter o cabelo cortado, a barba bem aparada, é usar roupas que cobrem todo o nosso corpo e, em determinadas situações, até a nossa face. Muitas pessoas acreditam que servir a Deus é usar um uniforme que a religião ensinou que ela deva usar, que ele deva usar. Muitas pessoas entendem que servir a Deus é ter o nome escrito no livro dos dizimistas. Muitas pessoas entendem que servir a Deus é pegar balaios cheios de dinheiro e colocar na presença do Senhor. Muitas pessoas acreditam que servir a Deus é única e exclusivamente jejuar durante dias e orar durante dias, mas não tem a capacidade de fazer com que o amor transborde na sua vida. O amor remove barreiras, o amor cura as enfermidades, o amor desfaz a armadura do diabo, o amor desfaz as ataduras do maligno, o amor desmancha os corações endurecidos, o amor remove as cicatrizes que estão nas entranhas do coração do homem. O amor faz com que as pessoas sejam abençoadas. E esse amor, ele só é derramado quando a pessoa consegue diminuir, quando a pessoa consegue ser menor do que ela acredita ser, quando ela não começa a se vangloriar, a exemplo daquele fariseu que orava juntamente com o publicano, e ele se justificava dizendo: meu pai, eu te agradeço porque não sou como ele. Antes eu dou os dízimos de tudo que possuo, antes eu venho orar toda semana, eu jejuo 2 vezes por semana. Não é disso que Deus se agrada. Deus se agrada quando o homem se prostra no chão e, como aquele publicano, ele derrama a sua alma como cera, ele derrama o seu coração, ele derrete o seu coração como cera, e ele diz: Senhor, perdoa-me, sem conseguir levantar os olhos para o céu. Perdoa-me porque sou um homem impuro, de lábios impuros, um pecador. Lava-me no precioso sangue de Jesus. Não atribua a salvação a qualquer atitude que o homem possa ter. Há pessoas que se vangloriam dizendo: eu sou mais santo que este ou aquele, mas na verdade a essência da santidade, que é fazer o bem ao próximo, que é estender a mão ao próximo, que é dar ouvidos ao profeta de Deus, que é escutar a mensagem do Espírito Santo, eles não fazem, porque temem reconhecer aquilo que vem do alto, temem aceitar aquilo que vem dos céus e procuram viver a sua doutrina. E vivendo a sua doutrina, vivem uma melancolia, porque não conseguem assimilar, não conseguem aprender, não conseguem entender qual é o chamado de Deus para as suas vidas. Quer saber de uma coisa? Eu louvo a Deus porque Deus te trouxe aí desse outro lado no dia de hoje. Sabe por quê? Porque Deus sabia que você precisava desta palavra. Deus, ele estava olhando para o seu coração e estava dizendo: nesta noite eu vou te libertar, meu filho, pelo poder da palavra que emanará da boca do profeta que anunciará a minha mensagem. E Deus sabe que você está aí
E eu sinto a sua presença aí do outro lado. E embora você queira se esconder de todos os que estão sobre a face da terra, embora você queira ficar oculto nas sombras, para que as pessoas não saibam o que você está fazendo é muito claro, claro como o dia perante a face de Deus. E não existe absolutamente nada que não haja de ser revelado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que você faz em oculto será feito na praça, aos olhos de todas as pessoas, e todos olharão para você e verão quem você é na verdade, se você é um discípulo de Cristo como você alega ser, ou se você é um pecador impenitente que não se arrepende daquilo que você faz, cujas sequelas do pecado estão sobre a sua vida em forma de insatisfação, em forma de falta de paz, em forma de temor e medo, tremor diante da face bendita de Deus, porque na verdade você tem medo de cair nas mãos dele, porque ele te lançará no fogo do inferno. Meus queridos, Deus é amor. E Deus quer que você faça a sua vontade. Quando o Senhor Jesus, ele ensina dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, se te baterem na face direita, oferece também a esquerda. Oferece a outra face, se batem do lado, oferece o outro. Quem seria capaz de fazer isso? Quem seria capaz de demonstrar tamanha submissão diante do Senhor? Mas, meus amados, nós precisamos entender que isso não é covardia, que isso não é medo, mas que isso é respeito pela palavra de Deus. Se você assim proceder, se você assim fizer, louvado será o nome do Senhor através da sua vida. Amados, não se retribui tapa com tapa, não se retribui soco com soco, não se retribui arrogância com arrogância, não se retribui ciladas, armadilhas e laços feitos no teu caminho com vingança. A vingança não é de Deus, a vingança pertence a Deus, mas não é de Deus. Ela pertence a Deus, porque minha é vingança, diz o Senhor. Agora você não deve se vingar de ninguém. Sim, liberte-se nessa hora. Perdoe aqueles que estão te perseguindo. Perdoe aqueles que estão fazendo mal sobre a sua vida. Perdoe aqueles que te lançaram pedras. Abra o seu coração e deixa Cristo penetrar na tua vida. Deixa Cristo trabalhar no seu viver. Esqueça a arrogância dos homens e simplesmente saiba que você precisa lavar os pés dos seus irmãos, que você precisa viver o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à Bíblia Sagrada. Eu vou trazer aqui um outro texto para você, que está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, por favor. O capítulo de número 16 e o versículo de número 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Aqui Deus ele vai escolher o sucessor de Saul. Ele vai escolher o sucessor de Saul. Ele vai escolher um dos filhos de Jessé para que seja ungido. E o profeta Samuel, homem de Deus, é que vai ungir esse homem. E ele já escolheu Davi, ele já escolheu Saul, porque Saul era alto, Saul era forte, Saul se destacava entre os homens. Agora ele vai escolher um outro homem. E aqui nesta família tem vários homens. E a Bíblia diz assim, no capítulo 16, no versículo de número 7, Deus falando: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu vou repetir para você, veja bem, o versículo 7 do capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí está o resultado das nossas ações.
Deus não está olhando para a nossa matéria física. Não. Deus não estava olhando para os filhos de Jessé por causa do porte físico que eles tinham. Não interessava para Deus o porte físico ou a beleza física que eles tinham. Não interessava para Deus aquilo que eles podiam fazer fisicamente falando. Deus não está preocupado com a aparência bela do corpo humano ou com o rosto belo. Deus não está preocupado com o linguajar maravilhoso ou com o português corretíssimo que alguém possa ter. Deus não está preocupado com aquilo que é dote humano. Nada disso preocupa o Senhor. Porque o Senhor não olha como o homem olha. O homem olha de uma forma distorcida. O homem olha para aquilo que ele possui, para aquilo que ele tem, para aquilo que ele quer possuir. O homem olha para a beleza física. O homem olha para o corpo. O homem olha para aquilo que ele pode tocar, que ele pode possuir. Agora, Deus olha dentro do coração do homem. A Bíblia Sagrada diz que passaram todos os filhos de Jessé e Samuel não escolheu nenhum. Aí ele pergunta, Jessé tem mais algum? Ele tem um coitadinho, esse é pastorzinho de ovelha, baixinho, pequenininho, sardento, ruivo. Ele está lá cuidando das ovelhas, cheira a bode. Então manda chamar esse. Chamaram Davi. E quando Davi entrou, o coração de Deus olhou para o coração de Davi. E quando ele viu o coração de Davi, a Bíblia Sagrada diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que tinha a percepção divina. Ele era um homem capaz de entender a vontade de Deus. Ele era um homem capaz de confiar no Senhor. Ele era um homem capaz de fazer aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus fica feliz em ver na vida de um homem. Então, Davi, ele foi ungido a rei. Deus não olha para as aparências, Deus olha para o coração. Talvez você seja magnífico, esplendoroso, lindo, maravilhoso, ou talvez você que está do outro lado seja linda, chame atenção, e quando você anda nas ruas, o que não faltam são admiradores olhando para a beleza das suas curvas ou do seu rosto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você chamar a atenção de Deus, você não precisa ser bonita por fora, mas você tem que ter uma vida interior segundo o coração de Deus, uma vida interior diferenciada, uma vida interior transformada, uma vida interior modificada, uma vida interior capaz de se doar, de fazer a vontade de Deus, de agradar o Senhor Jesus, de ser semelhante como Ele é. Esse é o verdadeiro mandamento e ensinamento do Evangelho. O ensinamento do Evangelho é aquele ensinamento que transforma o caráter do ser humano, não que torna o ser humano ambicioso. O verdadeiro ensinamento do Evangelho é aquele que quebra os paradigmas da sociedade e não que faz com que os paradigmas da sociedade sejam sustentados por alicerces humanos, mas que esses paradigmas sejam destroçados pelo poder de Deus para que a unção sobrenatural de Deus segure a tua vida. Oh, aleluia! Deus está olhando para muitos corações agora. Eu estou transmitindo, falando com pessoas de todas as partes do planeta. No ano passado, nós alcançamos 150 nações da Terra. No momento em que eu anuncio essa palavra, me ouvem no Japão. E é manhã de terça-feira no Japão. No momento em que eu ministro esta palavra aqui no Brasil, pessoas me ouvem na América, pessoas me ouvem na Europa, pessoas me ouvem no Nordeste do Brasil, em São Paulo, em tantos lugares dessa imensa nação. E essas pessoas estão ouvindo essas palavras e não conseguem sair de frente do computador. Estão ali apreensivas, se alimentando da palavra de Deus, não porque eu tenha algo a dar, é porque a unção de Deus está sendo derramada aqui nesse lugar e transborda através da rede e chega aos lugares aonde estão estas pessoas e as enche do poder de Deus de maneira tal que elas percebem que suas vidas podem ser transformadas e modificadas. Basta elas apertarem o botão de start da fé e fazerem que a verdadeira fé se mova no caminho correto segundo a vontade de Deus. Oh, aleluia! O homem entende de forma errada. Vamos entender da forma correta. Aleluia, glória a Deus. Não sejamos obrigados a dar recursos para sustentar obras que se dizem de Deus, mas que tenhamos o amor para entender e ver a revelação de Deus sobre nossas vidas, de maneira que venha nos dar prazer abençoar a obra de Deus.
Vamos sentir o toque de Deus e vamos fazer por amor. Vamos sentir o toque de Deus e vamos fazer segundo aquilo que o Espírito Santo nos mostra. Meus amados, precisamos ser sensíveis à palavra de Deus. Davi era um homem sensível. Davi tocava sua harpa e os demônios saíam de Saul. Ele tinha uma unção nas suas mãos. Davi sentava-se sobre a sua mesa, sobre a sua cadeira e com a sua caneta escrevia. E o livro de Salmos foi parcialmente escrito por Davi, quase a metade do livro de Salmos foi escrito por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Jesus Cristo nos deu o exemplo, sendo ele mestre e Senhor, sendo ele o dono de todas as coisas, sendo ele o Deus criador de tudo, que desceu à terra e se fez homem para pagar o preço do nosso pecado. Ele nos ensinou a nós estarmos disponíveis para amar o nosso semelhante. E o amor faz essas coisas. O amor nos permite chegarmos à condição de servos para servir aqueles que precisam ser lapidados, transformados e modificados pela glória de Deus. Um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Fidelidade. Você precisa ser fiel a Deus. Mas ser fiel a Deus não é ser fiel em recursos, não é ser fiel nisto ou naquilo de natureza humana, nas roupas ou naquele outro. Ser fiel a Deus é viver a essência do Evangelho na sua vida. Deixa Jesus Cristo te mudar. Deixa Jesus Cristo te transformar. Viva a essência do Evangelho em nome de Jesus. Oremos a Deus. Ó Criador do Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sim, meu Pai, nesta hora eu me coloco diante de Ti, sobre o poder emanado nesta palavra. Senhor, eu sei que se esta palavra for aplicada na vida de uma pessoa, não existem demônios que possam suportar a unção do poder que será derramado nesta hora. Quanto mais corações estiverem se convertendo ao Evangelho agora, mais poder é liberado pela unção sobrenatural das tuas mãos. Se os homens conseguirem entender a grandeza desta palavra e conseguirem aplicar sobre a sua vida, então os demônios ficarão envergonhados e baterão em retirada, os lares serão reconstruídos, as casas serão reedificadas e a bênção do Senhor virá como forma de vitória na vida de todos aqueles que me ouvem nesta hora. Ô Paizinho querido, Paizinho amado, entra com providência agora e remove os obstáculos que têm atrapalhado esta pessoa de servir ao Senhor. Ô meu amado Mestre, Criador dos céus e da terra, Tu que pode todas as coisas, eu sei que o homem aponta para esta pessoa e diz: jamais vai mudar, jamais vai conseguir, jamais vai triunfar. Mas eu sei, meu Senhor, que Tu podes todas as coisas e Tu pode libertar esta pessoa agora. Tu podes modificar a conduta desta pessoa agora. O Senhor pode transformar a vida desta pessoa nesta hora para que ele seja agraciado, abençoado, liberto, transformado. E os demônios baterão em retirada. As enfermidades desaparecerão. As cicatrizes emocionais que estão na vida desta pessoa se desfarão. Porque o Senhor é poder e milagre. O Senhor é virtude, é manifestação do Espírito Santo. Então, meu Pai, nesta hora realiza a Tua obra, aquilo que as palavras que o Senhor introduziu na minha boca para falar a estas pessoas não foi suficiente para fazer até agora. Que o poder do Teu Espírito Santo que emana deste lugar possa envolver esta pessoa na sua casa, no seu lar, aonde ela estiver, quer seja no seu lar, quer seja no shopping center com o smartphone na mão, aonde essa pessoa estiver, envolve-a com seu poder, com sua glória, com sua unção sobrenatural e derrama sobre ela o impacto do Teu Espírito Santo, fazendo que haja diferença entre esta pessoa e aqueles que estão lá fora sem conhecer a Tua verdade, sem conhecer o Teu Evangelho. Pai amado, esse Evangelho destrói as muralhas que são colocadas no caminho. Este Evangelho repreende Satanás da sua fúria. Este Evangelho, esta palavra, ela transforma
transforma a criação divina. Aquele que é impuro, incauto, aquele que não é conhecedor da verdade, ele passa a ser transformado e abençoado pelo poder salvífico do teu evangelho. Sim, meu Pai, derrama o teu sangue, perdoa os nossos pecados, lava-nos, Senhor, lava-nos e veste-nos com veste de justiça, Pai, que nós possamos ser purificados e possamos estar preparados para as lutas que virão no nosso caminho. Pai, queremos triunfar, queremos vencer, e tudo aquilo que vislumbramos na nossa visão, Senhor, sim, tudo aquilo que vislumbramos, que sonhamos ver, são exatamente, meu Deus, são exatamente as promessas da vida eterna que tu tens nos feito. Eu creio, meu Senhor, que esse corpo físico que envelhece, esse corpo físico que padece muitas vezes de enfermidade, ele será transformado num corpo de luz, num corpo de glória, e terei um novo nome, e morarei contigo. E sei, Senhor, que as primeiras coisas serão passadas, e aonde tu estiver e eu estiver também, não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque tudo já foi passado. E tu serás o meu Deus, e eu serei o teu filho, e para sempre te glorificarei. Mas não quero estar lá sozinho, eu preciso ver estas pessoas, eu preciso ver o fruto do trabalho das minhas mãos, ó Pai, o fruto do esforço que tenho feito por sobre a face da terra. Eu preciso que esse homem e esta mulher ouçam a tua voz e se convertam do seu mau caminho e te sigam, meu Senhor. É o que eu te peço, confiando no milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.